Essa semana que passou, teve em diferentes cidades, pelo que eu notei, uma situação bem diferente, assim, que acompanhou muitos colégios. Que a gente olhava assim, tinha que olhar outra vez, o que tem essas crianças de diferente aí? E aí não era só numa cidade, era em vários lugares do Brasil. Alguém notou isso? O tal dos cabelo maluco, acho que era assim que chamava, né? Ó, botei uma imagem ali, ó. E assim me chamou a atenção, porque aqui no Colégio Concórdia estava a criançada com os cabelos bem malucão mesmo, né? E aí, de repente, olhando notícias, mas lá também, lá em São Paulo, parece que os colégios fizeram uma combinação assim, né? Um pegou a ideia do outro. Então, tinham relatos das crianças bem ali, animadas, e os pais apavorados. Minha nossa, tá louco. O que inventam? E aí estava essa caminhada toda, esse momento divertido, por causa do Dia das Crianças. Caso alguém não tenha visto, não tenha observado, muitos colégios, as professoras, enfim, desafiaram as crianças a vir com um cabelo diferente para marcar aí essa data. E aí eu escutei um gurizinho, né? O guri perguntou assim, ou disse, na verdade, olha o que a mãe fez na minha cabeça. Essa foi a frase. Olha só o que a mãe fez na minha cabeça. E aí ele olhou para o outro, e quem é que fez a tua cabeça? Ele perguntou, né? E aí eu achei curioso a pergunta, né? Quem fez a tua cabeça? Claro que ele estava se referindo ao cabelo e à situação maluca, mas essa pergunta sobre o que faz ou quem faz a nossa cabeça, eu queria trazer para nós, assim, o quanto que isso também é importante em torno de pressupostos. Mas antes disso, na Bíblia também tem uma história que fala de um cabelo meio maluco. Quem é que lembra? Na Bíblia, qual é a história de um cabelo meio maluco? Era do Sansão. Talvez alguns não conheçam essa história, mas a imagem ali de Sansão, ela é muito conhecida pela sua força e pela descrição que um dia um animal, um leão, uma fera o atacou, e ele era tão forte que ele conseguiu vencer esse animal. E aí há uma situação de promessa de Deus com relação aos seus cabelos. Então, quando a gente pergunta assim, onde que está a força de Sansão? Qual que é a resposta popular e rápida? Mas se vocês pensarem, a força vinha de Deus. A força da sua descomunal não vinha dos cabelos, é um pressuposto e um jeito de pensar. A gente olhando o texto lá, claro que vai mencionar depois quando ele clama a Deus, no momento inclusive da sua morte, pedindo que Deus retornasse, desse força para atuar contra os seus inimigos. E de novo fala dos cabelos. Alguém pontualmente, textualmente pode ver isso. Mas a gente tem que entender que a força está na promessa de Deus. Assim como Deus promete que vai ter bênção na água do batismo, ou no pão e no vinho, essa promessa vinculada lá a esse cabelo, que não era tão maluco, porque era a vontade de Deus, ali se estabelecia. Mas Dalila fez a cabeça, não os cabelos, mas fez o jeito de pensar de Sansão ser diferente. Mudou os seus pressupostos. E isso eu queria trazer para vocês nesse momento, como reflexão para todos nós. Claro que eu vou dar uma ênfase maior aqui na questão assim de quem faz a cabeça de nossas crianças. E eu não estou falando dos cabelos, mas o jeito de pensar. Mas também nosso. Tá, e vem cá, o meu jeito de pensar. Os meus valores, as coisas que eu penso. Será que são meus ou será que alguém tem feito minha cabeça? Os meus pressupostos. Vejam esse versículo que se projeta aqui. Tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, pelo seu jeito de pensar. Antes, quando eu disse da gratidão, que a gratidão não é só um dizer obrigado, é um jeito de viver, é um jeito de pensar as coisas.
É um jeito em que a nossa cabeça está formatada. É interessante esse versículo, e eu coloco ele novamente agora com uma imagem de um filmezinho que foi passado em alguns cinemas, né? Que é o Divertidamente. O jeito de pensar e os sentimentos envolvidos e como as experiências que se tem e o que se diz pressupõem e direcionam as coisas. Como é que a gente pensa? Por isso que aqui eu trago novamente esses pressupostos. E aqui eu estou conversando para a gente olhar para nós mesmos, também para a próxima geração, para os nossos filhos pequenos, para os adolescentes, para os jovens e para todos nós. Por exemplo, um simples pressuposto de olhar as coisas do mundo tendo em vista um Criador. Deus é o Criador. E a gente usar a ciência, se deslumbrar com todas as coisas que Deus fez e dizer, nossa, que coisa, é um pressuposto. Um outro jeito de pensar é, não, as coisas existem por acaso, estamos aí. Acho que muda tremendamente também aspectos do sentimento, segurança, coragem, saber-se cuidado, olhado pelo Pai que é Criador e mantenedor. Ou insegurança, relativismo, nem sei mais o que é certo, o que é errado, o que é bom para ti não é para mim. Insegurança, ansiedade, fragilidade, mente dispersiva. O jeito de pensar, pressupostos, o jeito que a gente analisa as coisas. Assim, nós temos esta palavra que nos convida a inculcar. É o texto de Deuteronômio, lido antes ali pela Catarina e pela Eloá. E eu coloco ele agora para vocês reverem. A projeção de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Eu vou ler de novo. Olhem lá com atenção assim. Escute Israel. Israel é o povo, na verdade, não relacionem com a nação, o país hoje. Nada a ver, aqui é a questão da igreja, digamos, o povo de Deus. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno, olha o finalzinho ali, estarão no seu coração. É como dizer, guarde isso no teu coração primeiro. Tu tem que ter isso para ti primeiro. Tu está entendendo isso? Bom, agora que tu tem para ti, aí vem a sequência. Próximo slide. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e assim por diante. Eu confesso que esse inculcar, tu vê, né? A gente estuda tanto as palavras, mas quando eu lia inculcar, sempre lembrava assim, aquela coisa de tu abrir a cuca e colocar a coisa para dentro, né? Mas a palavra, a etimologia da palavra, do jeito que ela está traduzida, ela tem a ver mais com calcanhar, com firmar o pé, com ensinar com firmeza, com convicção, com, obviamente, diálogo, mas com firmeza. É assim, para dar firmeza, não dar dúvidas. Esse é o ponto. E a palavra em si, que a origem dela é o hebraico, o inculcar é o jeito que foi traduzido para o português, ela tem a ver com afiar, tornar-se agudo, tornar-se penetrante naquilo que diz, tornar-se criativo para ir lá no fundo, um jeito de falar que chegue lá no coração, e que os pais e as mães rapidamente sempre pensam de novo em como fazer. E esse texto, ele nos convida a perceber, pela ênfase, né, o quanto as coisas se dão em um, assim, exaustivo diálogo, ou um agradável diálogo. Um exaustivo, eu quero dizer, porque a gente está numa mania de rapidez, que a gente clica uma vez e deu, né, que a gente acha, às vezes, que a educação é por Bluetooth, assim, né? Bluetooth é aquilo que tu passa para o outro direto, assim, tu despeja lá e deu. E não é assim. Tu vai ter que falar um dia, e no outro dia de novo. E no outro dia de novo. Tem uma palavra bíblica em Provérbios, que diz que cada ser humano e cada criancinha carrega consigo pecado. E tem uma palavra que é estultícia,
que é ligada à birra, ao ir ao contrário. Isso exige educação, ensinar de novo, mostrar de novo. E aí, eu digo, a ênfase do texto ali, ó, que se vocês perceberem, olhando para as palavras, é ao levantar, ao sentar, ao caminhar, ao parar, de manhã, de noite, todo momento. Tipo, e ainda diz assim, tu vai esquecer? Então amarra na tua mão. Amarra o negócio na tua mão para te não esquecer. Tá aí, se tu levantar o olho, bota nos umbrais da porta para te enxergar. E para que isso seja visto, vivenciado, inculcado. E isso é muito importante, porque o diálogo de fato acontece dessa maneira. Há uma frase de um educador a seguir que eu coloco, que eu gosto muito, que diz que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. É um texto que eu acho muito bonito. Todo autor tem coisas boas e ruins, esse também, obviamente, mas esse texto é de Rubem Alves e ele coloca essa frase: a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. Veja a próxima imagem que eu coloco. Ó. Eu só coloquei aleatória, mas dá uma olhadinha ali. O que a gente percebe? Alguém adulto apontando para algo e dizendo, tu está vendo isso aqui? Olha isso aqui. Tu mostra e tu ensina a ver. Tu diz, tu está vendo isso aqui do jeito que é? E ali um mundo se abre. Tu mostra uma planta e diz, olha, isso aqui daqui a pouco vai nascer uma flor. Viu que nasceu a flor? Olha aqui é o fruto. Viu que nasceu o fruto? E tu ensina a ver. A gente está com pouco tempo para isso, pessoal. A gente não tem mais mostrado as coisas que Deus criou e no pressuposto certo. Olha o que Deus fez. Nós quase poderíamos ser como aquele narrador que diz, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Porque marca a ação de Deus e inculca num jeito de pensar, num pressuposto das coisas. E é muito legal e interessante que a Bíblia fala da fé como um jeito de ver as coisas. A fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem com esses olhos, mas com os olhos da fé. Vejam, essa imagem também é um jeito a seguir, é um jeito de ver, de enxergar a própria Escritura centralizada em Jesus. É uma lente do amor. E a oração contínua da gente, do povo de Deus, é o Salmo 119. Vejam como está escrito. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A gente enxergar melhor. A gente pedir que o Espírito Santo remova isso. Eu não quero entrar em tantos detalhes, mas quem conhece a história vai só conectar. O apóstolo Paulo, quando foi convertido, ele num primeiro momento ficou cego, escamas nos olhos. E então quando ele olha agora o mundo, até as palavras bíblicas de um jeito diferente, escamas caem nos olhos. E assim a gente aponta para aqueles que estão caminhando com a gente, especialmente os pequenos. Olha isso, olha aquele outro. E esse olhar, gente, é para fora e para dentro. Coisa boa, escutem pais, adultos, avós. Não é só assim quando a gente é saudosista com as coisas boas, mas quando a gente vê uma situação birrenta, deixa passar 1 hora depois, e aí diz, tu viu ali como o pai, a mãe ficou nervoso, e como tu também estava pensando errado? Isso aí a gente chama de pecado, não é legal, nem da minha parte, nem tua. Veja, está ensinando a entender os sentimentos. Tu olha para ti mesmo e, agora eu estou entendendo o que é. Não é tão difícil, mas exige tempo, diálogo, calma, caminhada em conjunto, apontando para as coisas, vivendo as coisas. Porque essa coisa que a gente fala de evangelismo, evangelização, que é muito importante, a primeira tarefa bíblica é transmitir para a próxima geração. É saber explicar a razão da esperança que eu tenho. Se eu não sei explicar, então está confuso. Então talvez que eu ainda estou com a cabeça com outros pressupostos. E esse é o texto de Pedro, vejam como está escrito ali. Deem uma olhada nesse texto. Ele convida assim, tenham o coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Não só como mais um analista, uma terapia, alguém que eu vou falar de vez em quando. Não, ele é Senhor. E aí diz,
Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação, com respeito, com diálogo. Olha que legal, pense nisso no diálogo com crianças, com as suas crianças. Como é que tu entende isso? Como é que tu vê aquilo ali? Não é dizer um monte de versículos bíblicos, é conversar. Pois é, isso tá. Não, mas esse mal aqui, essa situação de mal no mundo, de desgraça, tem o pecado. O joio cresce junto com o trigo. E a gente vai explicando, a gente vai dialogando, a gente vai conferindo. E é nesse sentido que sempre tem que se repetir esse versículo, né? Ali agora a seguir. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Quando ele fala assim, não os embaraceis, é porque tem um monte de embaraço que está diante da nossa relação com Jesus. Eu não vou citar cada um, mas olha aqui, eu coloquei uma lista assim em minhas, né? Pressupostos ateístas. A formatação mental é outra. Materialismo, o ter antes do ser, é outro jeito de pensar. O egocentrismo, o relativismo, de que tanto faz, ok? O bem e o mal já nem mais existem direito. A rebeldia contra o Criador. A Bíblia fala, tem o barro e o oleiro. O barro reclama com o oleiro, se coloca no lugar. Isso acontece em várias circunstâncias. A inversão de valores, mentes fragilizadas, pecado em nós e fora de nós. E aí o convite sempre diante de todos esses empecilhos é estar diante de Jesus e olhar para Jesus. Eu gosto muito dessa outra imagem. Eu sei que eu exagerei um pouquinho hoje nas imagens, mas quando a gente olha para tudo, a gente tem que lembrar de olhar para Jesus. A gente pode, como Pedro, olhar para as ondas e sentir a força do vento e começar a afundar. Eleva os teus olhos, olha para Jesus e a caminhada continua. Esse é o diálogo. E já que eu comecei a falar em cabelo maluco, né? E quem faz a cabeça de quem? É legal essa imagem a seguir que fala assim de um cultivar, de um dialogar de mente para mente, de coração também para coração. Porque essa é a palavra bíblica, que Jesus guarda nosso coração e nossa mente em união com Ele. E a gente entender que esse Pai Criador é um Deus que conhece todas as coisas. Que Ele vê até quando um fio de cabelo, que nem é muito maluco às vezes, cai. A Bíblia diz que nem isso passa despercebido do Criador. E a gente entender que tem um Deus tão poderoso e amoroso, nos dá segurança, como adultos, para transmitir segurança para crianças, para uma caminhada firme em Cristo. Que Deus assim nos habilite. Amém. Amém.